Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre o presidente Carter, que morreu aos 100 anos de idade, nesse dia 29 de dezembro, na Geórgia. O Carter ele já estava em tratamento paliativo já há algum tempo. As últimas aparições públicas dele também, né, mostravam uma fragilidade muito grande mesmo, então era uma notícia, infelizmente, já aguardada, justamente por conta de como a saúde dele, como eu disse, estava bem fragilizada mesmo. O Carter, ele é um presidente que eu tive a oportunidade de trabalhar, né, com a questão da administração dele no meu mestrado. No meu mestrado eu trabalhei com política externa Estados Unidos, Chile, exatamente no governo Carter e a relação do Carter com o Pinochet. E depois eu trabalhei com a questão da Operação Condor no meu doutorado, e aí eu também acabei desenvolvendo mais tópicos sobre o governo Carter. Eu posso falar para vocês assim que se você for pegar a historiografia dos Estados Unidos, o Carter ele é um presidente que tem o seu governo sendo revisitado cada vez mais. E isso ocorre, na minha visão, né, por alguns motivos. O primeiro deles é que logo após o final da presidência Carter existia aquela noção de colocar o Carter como o pior presidente da história dos Estados Unidos. E isso passa muito, né, por situações que no período foram situações que mexeram com o bolso. Por exemplo, existia um aumento considerável dos preços de energia nos Estados Unidos, crise do petróleo que atingiu em cheio a administração Carter, inflação. O Carter teve problemas com os seus discursos e não teve uma condução na política externa que a gente pode falar que foi uma condução que ele mesmo acaba se vangloriando. Muito pelo contrário, existia uma grande disputa dentro do Partido Democrata sobre o que fazer na questão do Afeganistão, na questão da crise do Irã, em que o seu próprio vice-presidente, Walter Mondale, na época, meio que tenta mostrar para o Carter, olha, você está querendo, no último ano do seu mandato, quem sabe para buscar a reeleição, ser um presidente que você nunca foi e não foi eleito. O Carter ele acaba sendo eleito em 76 por uma circunstância extraordinária. Né? Se a gente for pegar o que acontece em 76, o então presidente Gerald Ford, na época, que aliás se torna presidente por um acaso também, porque o Nixon renunciou e o vice do Nixon tinha saído por corrupção, que era o Spiro Agnew. Entra o Gerald Ford, o Ford, na convenção republicana de 76, disputa contra o Reagan, e seria o começo da Revolução Reagan ali, porque inclusive hoje se tem muito a visão de que muitos republicanos que votaram no Ford, depois daquela convenção viram que fizeram um erro gravíssimo. O Carter ele é eleito em 76 junto de uma nova base congressista ainda muito forte com a questão humanitária, de direitos humanos, dos chamados Watergate Babies, toda uma geração que pautava justamente pela ética, transparência, contra os escândalos de corrupção que tomaram conta ali de várias denúncias da administração Nixon, especialmente pós-Watergate. O Carter ele é eleito com uma bandeira de direitos humanos. O que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, foi a aplicação dessa política do Carter, que ela é seletiva. O Carter ele usa a América Latina como um laboratório de teste e ele abre mão, aí, por exemplo, né, dessa política na Ásia. Ele vai ter, aliás, uma dificuldade muito grande para negociar com a Coreia do Sul. Ele vai ter uma dificuldade grande de lidar com temas sensíveis na Indonésia, por exemplo. Então, o laboratório de teste seria a América Latina, especialmente o Chile, que era governado pelo Pinochet no período. O Carter ele surge com essa bandeira de direitos humanos, né? Direitos humanos como base da política externa. E é uma política externa que ela causa controvérsia ainda hoje. Tanto é que o Reagan, quando é eleito em 80, né, diz o seguinte: o Carter foi um presidente tão fraco que deixou a União Soviética justamente, né, igualar, e existia todo um discurso de que a União Soviética passaria na frente dos Estados Unidos na corrida armamentícia por conta da fraqueza do Carter como presidente. O que eu posso falar também aqui é que o Carter ele acaba se tornando um presidente que ele tem um legado muito grande. Geralmente os presidentes, quando eles deixam, né, a Casa Branca, eles vão
especialmente cuidar da sua biblioteca presidencial. Vão fazer algumas outras participações, aparições públicas, mas o Carter ele é atuante no Carter Center, né? Quanto à base de direitos humanos, monitoramento de eleições. Então o Carter ele se torna o presidente dos Estados Unidos, que fica muito mais conhecido no pós-presidência por conta desse trabalho do Carter Center, em que se revisita muito também o que o Carter fez na presidência. Eu tive a oportunidade, no meu mestrado, de falar com o Carter, de usar o Carter como uma fonte primária na minha pesquisa. O Carter já estava com uma saúde bem frágil no período. Eu tive pouco tempo, inclusive, de entrevista que tinha sido já marcada muito e muitos meses. E eu me lembro que quando a gente começou a falar sobre política externa, coisas referentes à presidência, ele ainda surpreendia pela memória. Ele sabia datas específicas, nomes, redirecionamentos de quem era quem no Departamento de Estado e cuidava de tal área, especialmente às vezes, né, de departamentos que era do meu interesse da América Latina, e o Carter tinha essa memória que no período me chamou muito a atenção, já pela idade avançada que ele tinha ali em 2016. Era 2016. Então, isso me deixou muito surpreso no período. O Carter ele tem uma biblioteca presidencial na Geórgia, que é muito importante, é uma das melhores bibliotecas presidenciais dos Estados Unidos quanto à questão de arquivo, e uma presidência que é uma presidência pautada por polêmicas. Existem dois tipos de acadêmicos. Acadêmicos que tentam trazer um outro lado da presidência do Carter, então que pegam essa base humanitária, aplicação de direitos humanos na política externa, situações que o Carter evita, conflitos maiores, negociações com a União Soviética, e tem os acadêmicos que eles pegam o que o Carter fez de fato, e aí não dá para esconder que com o Carter a economia piorou muito nos Estados Unidos. Sim, ele teve problemas sérios na condução da sua política externa também, em que, por um lado, dizia-se que era direitos humanos como base, mas dependendo do local, direitos humanos não eram base da política externa. Claro, como eu disse, essa notícia não era uma notícia que chega como surpresa pela saúde frágil dele, mas eu penso em trazer algum conteúdo mais específico, quem sabe, porque a presidência do Carter ela gera também, eu acredito, tópicos, seja nessa abordagem, como eu disse, mais revisionista, e uma ala acadêmica importante faz isso nos Estados Unidos, ou mesmo para lidar com alguns discursos específicos, o próprio contexto da eleição de 76 e da derrota na eleição de 80, em que fica marcado, né, como presidente de um mandato só. E isso, no contexto político dos Estados Unidos, geralmente não é algo que valoriza também a presidência, que fica como uma presidência que deu errado. Certo? Então eu pretendo expandir, quem sabe trazer alguns vídeos em breve. Obrigado por acompanhar aqui o canal, por demonstrar interesse nesse vídeo, e a gente se encontra numa outra publicação. Tchau, tchau, pessoal!